resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, do que se trata ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo. Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor, que tem dúvidas sobre ler um livro ou outro, e do espectador, que ainda não decidiu se quer ou não assistir determinado filme. O objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pela obra, influenciando assim sua escolha. Os tipos de resenha: resenha descritiva e resenha crítica ou opinativa. Resenha descritiva. Neste tipo de resenha, o resenhista dá a conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, o que é feito de forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. A resenha descritiva é informativa, pois consiste em uma forma de expor algo relativo a um conteúdo, sem relatar sua história e fazer julgamentos. Resenha crítica, também chamada de opinativa. Nesse tipo de resenha, além de se expor algo a respeito de um conteúdo, o autor dá a sua opinião de forma crítica, influenciando o comportamento dos leitores. A resenha crítica informa o leitor qual o seu enredo, mas não conta a sua história. O autor diz o que pensa acerca do texto ou do livro, opinando sobre o conteúdo e o estilo utilizado, sem detalhar o livro ou o filme. As características essenciais de uma resenha. Objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige um certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que interferências da personalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. Então, o resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra, mas deve usar da impessoalidade. Deve ser conciso, ou seja, breve. Utilização de um método, ou seja, estruturar o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, usa-se duas partes, que são o resumo e a análise de dados. Uso de forma padrão da língua. A linguagem padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática, mas que tem como principal objetivo ser compreendida pela maioria das pessoas. Concisão é a característica mais marcante do gênero textual resenha. Afinal, trata-se de um texto breve, sem detalhes, em que o resenhista pretende apenas informar do que se trata um texto. No caso das resenhas críticas, além de informar, o resenhista tem como intuito dar seu parecer referente a um conteúdo, muitas vezes com o objetivo de influenciar a escolha dos leitores. Argumentação. As resenhas críticas pretendem persuadir o leitor a escolher determinada obra. Por isso, o resenhista deve saber argumentar. Para tanto, as resenhas recorrem à coesão e coerência, fundamentais para a construção de um texto eficaz, que expõe ideias e tenta convencer alguém. Recomendação. As resenhas servem para recomendar ou não uma obra. Em qualquer um dos tipos, elas têm como objetivo informar. Por isso, muitas pessoas as leem quando procuram um livro ou um filme, tal como se estivessem pedindo uma sugestão a alguém. Estrutura. Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por conter a identificação da obra resenhada e do autor. É um texto apenas informativo, ou informativo e opinativo, escrito sem quebras, ou seja, sem recorrer a subtítulos. A resenha não é um resumo. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel do texto. Assim, quem o escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca do seu conteúdo.
Características do resumo. Apresentação fiel do texto. O autor do resumo escreve um texto reduzido ao máximo que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo. Não opinativo, o que significa que a opinião do resumista não tem qualquer cabimento possível. É breve e isento de quaisquer considerações. Na verdade, o resumo serve apenas para que o leitor ou espectador saibam de que se trata tal texto, filme ou espetáculo.